Olá pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada, dependendo do horário em que você nos assiste. Eu sou Dilermando Catânio, sou professor do curso de Geografia da URGS Litoral, e a gente dá sequência aqui a um conjunto de debates, um conjunto de vídeos, na verdade, que a gente intitulou Geografia na Quarentena, né? Um momento de reflexão dos colegas e das colegas, professores e professoras, e alguns convidados ou convidadas, né? Para refletir um pouquinho sobre geografia nesses momentos aí que a gente está um pouco mais isolado, né? No momento de pandemia que a gente vive. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre geografia e as redes de solidariedade que têm surgido, né? Aí em larga escala, tentar refletir um pouquinho sobre isso e também sobre a ideia de apoio mútuo, algo que é muito bem trazido por um geógrafo na virada do século XVIII para do século XIX para o século XX, o geógrafo Piotr Kropotkin, né? A gente vai falar na sequência. Mas eu acho que para falar sobre solidariedade é fundamental a gente diferenciar, e esse é um aspecto que tem me incomodado um pouco, né? A ideia de solidariedade como sinônimo de caridade. Não é isso, né, gente? É claro que também é algo importante, mas muita gente tem noticiado, a imprensa de maneira geral, as ações de empresas, né, ou empresários, enfim, que fazem doações e tal. Sem dúvida são ações importantes, sobretudo em momentos como esse que a gente vive, né? Agora, a solidariedade ela está para além da ideia da caridade, né? A própria ideia de solidariedade no sentido etimológico, a origem da palavra, vai falar de algo que é sólido, que tem consistência, né? Numa lógica de interdependência comunitária. Acho que esse é um aspecto importante. Além disso, ela parte do princípio de apoio, né? E apoio é importante ter em mente que não é sinônimo de ajuda também. Ajuda, por vezes, é colaboração, então, mas o apoio é algo que dá apoio, sustentação mesmo. Parte do princípio de uma ação coletiva, há uma ação coletiva, ou seja, não é apenas um lado, né? E também de uma mutualidade. É exatamente isso, algo que é mútuo, né? Algo que é comum, algo que pressupõe a cooperação. E a dimensão geográfica, em alguma medida, está presente em que a gente tem a formação de redes de solidariedade que são espalhadas, né? E que tem contato, tem conexão, e ao formar as redes, uma das dimensões geográficas está colocada aí exatamente na ideia das redes de solidariedade, que existem, aliás, há muito tempo, muito antes, né, do momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Aliás, é interessante perceber que essas redes, ou mesmo esses enclaves, aonde a gente tem sociabilidades, ou seja, relações sociais que são contra-hegemônicas, né? Ou mesmo territorialidades, já trazendo aí para o nosso lado, né? Que são contra-hegemônicas, né? Que são contrárias àquilo que vem desde cima. É interessante perceber que isso permeia todo o nosso processo de formação espacial, seja no Brasil, seja na América Latina, seja em outros continentes, né? Aliás, eu gosto muito de trabalhar um texto do Rui Moreira, o geógrafo Rui Moreira. Quem foi meu aluno em Geografia do Brasil vai lembrar, meu aluno e minha aluna. Os primeiros textos que eu trabalho está naquele livro chamado A Formação Espacial Brasileira, e é um texto chamado As Fases e Vetores da Formação Espacial Brasileira, : hegemonias e conflitos, né? Então, por mais que ele fale nas fases e vetores da formação espacial brasileira, ele vai atentar exatamente para as ações que são hegemônicas ao longo da história do Brasil, mas também as ações contra-hegemônicas, né? E aí ele fala, né, dos Palmares, do Quilombo de Palmares, da Confederação dos Tamoios, da Confederação dos Cariris, fala da balaiada, da cabanagem, da própria Guerra Guaranítica aqui no Rio Grande do Sul, como enclaves e momentos em que a gente teve uma série de sociabilidades ali contra-hegemônicas e que também vai formar o espaço brasileiro. Ou seja, essas ações elas deixam marcas, elas deixam grafias na terra, elas também geografam. Então está aí um outro aspecto importante de quando a gente for falar nessas redes de solidariedade. E um outro aspecto é exatamente o processo de mapeamento de representação disso, né?
tem diversas colegas já trabalhando com isso desde que começou a pandemia. Aliás, há muito tempo, né, a gente tem pensado aí nesses processos de mapeamento comunitário, colaborativo, para pensar essas estratégias contra-hegemônicas, né? Depois na descrição do vídeo eu vou colocar embaixo ali alguns links para isso, mas tem colegas trabalhando inclusive nos processos de mapeamento dessas ações, dessas iniciativas, dessas experiências aqui no estado e no próprio litoral norte do Rio Grande do Sul, né? E também vários colegas, inclusive aqui do nosso curso de Geografia da URGS Litoral, pensando e debatendo e mapeando os casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, né? Ou seja, a geografia está presente desde sempre nesses debates. Eu acho que esse é um aspecto fundamental da gente levantar, que não vai dar tempo da gente aprofundar aqui, evidentemente. Mas eu queria pegar num dos pontos que eu toquei antes, quando a gente fala da solidariedade, que é exatamente a ideia do apoio, para com isso fazer o link para a ideia de apoio mútuo, que, como eu disse, é algo que vem à baila de maneira mais sistemática e eu diria científica por um geógrafo russo chamado Piotr Alexeyevich Kropotkin, que ali nos anos 1890 vai publicar um conjunto de artigos que vai virar um livro publicado em 1902 chamado O Apoio Mútuo, onde ele vai debater as bases da evolução, num sentido inclusive biológico, né, num contraponto àquilo que muitos autores, muitos teóricos do chamado darwinismo social estavam colocando naquele momento, né? É um diálogo crítico interessante, inclusive, que o Kropotkin faz não só com o Darwin, mas com alguns dos seguidores da teoria darwinista que aplicaram a teoria do Darwin, principalmente, à lógica da sociedade, né? Com isso, esses autores que falavam de um certo darwinismo social, na verdade o termo é cunhado posteriormente, né? Mas eles tentam aplicar a ideia de que a sociedade ela é composta em alguma medida por espécies diferentes e por isso a competição seria um fator de evolução, né? Isso em alguma medida estava dado já com Spencer, mas numa outra lógica, mas principalmente com um dos discípulos, vamos dizer assim, do Darwin, chamado Thomas Huxley, que vai falar de uma luta, né, pela existência, uma luta pela sobrevivência. E isso serviu para que muita gente, ali na virada do século XIX para o século XX, justificasse a dominação de alguns povos sobre outros, né? E mais do que isso, justificasse com que as pessoas mais ricas, mais abonadas, mais abastadas, elas estariam nessa condição por seu mérito e por isso elas sobreviveriam mais, né? E aquela pessoa que é pobre, que é explorada, não tem solução, ou seja, já era. Em alguma medida, gente, esse é um ponto muito importante, esse discurso ele surge agora em época de pandemia, quando muita gente fala disso, pois é, o vírus, por mais que ele não escolha a classe social, ele vai fazer um processo de seleção natural, né? E aí as pessoas, em alguma medida, naturalizam demais o que está acontecendo. É claro que é muito importante trazer isso à baila, mas por vezes as pessoas não se dão conta que o impacto do vírus reverbera de modo diferente entre as classes sociais mais abastadas e aquelas, né, que são historicamente exploradas e oprimidas, né? Não é por acaso que a primeira morte, inclusive, que acontece no Brasil é de uma empregada doméstica, né? Ou seja, há uma dimensão social intrínseca vinculada a isso. E por isso que é importante retomar o Kropotkin, porque quando ele escreve o apoio mútuo, o conjunto de artigos que ele escreve ali nos anos 1890 é um debate, né, com o Thomas Huxley, lá que falava da luta pela existência, né? E ele vai dizer o seguinte, quer dizer, o Kropotkin não falava né? Mas ele vai dizer, olha só, cara, não é a competição que é um fator de evolução das espécies, né? E sim a cooperação, o apoio mútuo. Porque, até onde sabemos, somos uma espécie, a espécie humana. E aí é importante, mais do que competir, cooperar. Sim, a competição faz parte de uma certa história natural, né, na relação das espécies. Agora, dentro de uma mesma espécie, isso ele vai falar muito baseado na experiência dele de geógrafo, inclusive, né, russo, ali no final do século XIX, ele vai dizer que é exatamente a cooperação entre os indivíduos da mesma espécie que vai ser um fator de evolução fundamental. Ou seja, ele não nega, muito pelo contrário, né, a dimensão da evolução das espécies. Mas
ele vai entender que a seleção natural não é algo de competição, né? Ela está para muito além disso. E aí ele vai falar dessa cooperação, desse apoio mútuo entre indivíduos da mesma espécie, trazendo uma dimensão científica, inclusive para os pressupostos políticos que ele trazia, né, do anarquismo. Kropotkin é um grande teórico do anarquismo, né, na formulação do que ele vai chamar de anarcocomunismo. E aí é interessante trazer a dimensão de natureza e de sociedade que ele tinha, que não eram separadas. É interessante na história do pensamento geográfico a gente pegar esses autores que, em alguma medida, foram marginalizados, né, numa certa sistematização, para pensar que eles não entendiam que natureza e sociedade, naquele contexto positivista, era algo exatamente separado. Não, ele trazia de uma maneira orgânica, por assim dizer. Aliás, a ideia de natureza do Kropotkin, tem um artigo muito legal, posso deixar o link aqui embaixo também na descrição depois, de um autor chamado Bob Galois, publicado nos anos 70 na revista Antípode, que vai falar sobre a ideia de natureza em Kropotkin. E ele vai dizer que o Kropotkin entendia a natureza sob essas bases. A natureza era orgânica, no sentido de holística, a natureza era histórica e trazia uma dimensão dialética, né, entre cooperação e competição, uma dialética que alguns vão chamar de dialética serial, né, bebendo lá num outro autor anarquista que era o Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon. E, fundamentalmente, a natureza ela concebia essa relação com a sociedade, né? Não era uma leitura biologizante, por assim dizer, pelo contrário, trazia sobre essas bases científicas, né, toda a leitura política que ele tinha dessa relação sociedade-natureza para corroborar a sua ideia de que o apoio mútuo é um fator de evolução das espécies, né? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente tem feito uma leitura um tanto, vamos dizer assim, talvez falar o termo darwinista social seja forte demais, mas tem muita gente entendendo que o vírus, a pandemia, enfim, tudo mais, e o conjunto de casos, e principalmente de óbitos, vai ser uma espécie de seleção natural como se fosse algo tranquilo. A gente vê, inclusive, empresários falando isso abertamente, né? Não tem problema, e etc. E tal. Então, para além da gente dizer que todas as vidas importam, né, é fundamental dizer que reverbera de maneiras diferentes em classes sociais diferentes e em espaços diferentes. Há uma dimensão espacial da vida que é fundamental estar colocada. E quem deve estar atento a essa dimensão espacial da vida somos exatamente nós, geógrafos e geógrafas, né? Para perceber esses detalhes e essas nuances. Por isso que é fundamental, por vezes, beber nos autores clássicos ou em autores contemporâneos que dialogam conosco sobre isso, né? A ideia de um apoio mútuo lá do Kropotkin, o quanto isso embase, em alguma medida, a ideia das redes de solidariedade se formando agora em larga escala, né, nesse momento de pandemia. A ideia é essa mesma, né, nos apoiarmos mutuamente e o quanto isso está envolvido numa dimensão de solidariedade, né, entre seres da mesma espécie. Esse é um aspecto geográfico fundamental que a gente tem que estar muito atento, certo, gente? Não dá para a gente aprofundar mais. Depois aí a gente coloca nas redes sociais, tem os comentários, podemos dialogar mais, mas acho que esse é um aspecto para a gente tomar nesse momento, certo? Ficamos por aqui, até uma próxima e é isso aí. Compartilhem, debatam, né? Se instiguem. Seguimos em isolamento. Fiquem em casa. Até mais. Tchau, tchau.